seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Amém, meninos? Aleluias. Glórias a Deus. Estou muito feliz de estar aqui. Quero, em primeiro lugar, agradecer os mimos, né? Olha, filha, essa é minha filha, para quem não conhece, é minha primogênita. Amém, filha? E quem semeou isso aqui disse assim, olha, você, o pastor, Carol, João e Pedro. E aqui são os agregados, o genro, a nora, os netos e os discípulos. As discípulas. Amém? Glórias a Deus. Obrigado a Suzy. Quero agradecer a Vanessa de coração. Depois, quando terminar o culto, vocês vão receber o mimo que a Vanessa preparou para todas nós. E eu vejo nisso a mão do Senhor, né? Como diz a pastora Sandra, eu já estava meio perdida, né? E como fazer, de que maneira, com quem fazer, e Deus proveu todas as coisas. Quero louvar a Deus pelas discípulas que estão aí. Amém? Vocês estão aí? Uma mais linda que a outra. Olha, gente, é minha cara. Lindas, né? Isso aqui é como a Thalita disse, né? Isso é a simplicidade. Essa é a minha cara. Isso é a minha cara. Menos de mim, mais de Deus. Menos de mim, mais de Deus. Esse é o propósito. Porque, às vezes, nós queremos muito mais de nós mesmas e menos de Deus. Amém, queridas? E eu quero, até por sugestão da minha filha, né, que a gente foi meditar nessa palavra juntas, e eu estive na casa dela essa semana, depois de quase um mês morando em Campinas, eu consegui chegar lá na casa dela, em Valinhos. E a gente aproveitou o embalo para meditar um pouquinho juntas e falar um pouquinho da palavra. E lá a gente falava da minha neta Lana, que tem 13 anos, e ela dizia assim, a Lana ficou em matemática. Eu falei assim, que interessante que as pessoas, muitas pessoas, não todos, né, costumam dizer assim, olha, eu odeio matemática. Quem odeia matemática aqui? Né? E eu dizia para ela assim, sabe o que acontece? As pessoas não conseguem entender a matemática. Por isso dizem que não gostam da matemática. Eu sou da exata, eu amo matemática. Né? Então, a matemática está no meu sangue, no meu DNA. Então, eu sempre gostei de exata, eu sempre olhei muito para a palavra de Deus para pôr um ponto final em qualquer questão que acontecesse à minha volta. Eu sempre busquei isso, não estou dizendo que eu sempre acertei. Eu estou dizendo que eu sempre busquei a verdade em Deus para buscar acertar e, por isso, ter mais de Deus em mim e menos de mim mesma. Amém, queridas? E acho sensacional a matemática, porque ela traz uma clareza. E eu lembro, na minha época de estudante, que falava das fórmulas, né, como chamam as equações? Equação de segundo grau, equação de primeiro grau. E para resolver essas equações, precisava de uma fórmula. Lembra disso? Eu não vou lembrar das fórmulas, né? Porque depois de tantos anos eu não vou me lembrar. É impressão minha ou a igreja está escura? É impressão minha? Amém. E interessante, como é que é? É agora? É moda? Entendi. Desculpa aí pela ignorância, tá? E é interessante que há uma fórmula, né, para nós podermos resolver aquela equação. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite é justamente uma fórmula poderosa em Deus, que vai levar a mim e a você e a sua família a resolver problemas, porque eu vivo pregando isso lá em casa, dizendo problemas foram feitos para ser resolvidos, amém? Concorda aí? E eu conheço pessoas que estão protelando com um problema faz mais de 10 anos.
Eu não sei como dar conta, né? Mas eu não dou conta, não. Eu falo, Jesus, nós precisamos resolver, nós precisamos sentar e resolver. Nós precisamos sentar e discutir o problema, conversar sobre e decidir. Então, eu quero compartilhar com você, eu estou com dificuldade de enxergar, você acredita? Mas eu vou baixar aqui para ver se eu consigo enxergar. A matemática é uma equação. E, às vezes, a minha vida e a tua vida, a matemática não está batendo. Não está batendo. Sabe aquela conta? Que matemática exata, 2 mais 2 são 4, amém? Você está aí? Então, acompanha aí comigo, tá bom? A matemática, ela tem que ser exata. E, às vezes, a minha vida, a tua vida como cristã, o fechar da conta não está exato. Sabe aquelas pessoas que você sabe e não precisa falar ou apontar? Pessoas que eu vejo que oram, que jejuam, pessoas que, no momento do culto, não a gente que fica aqui na frente, porque não dá para observar muito, só o pastor Vilela que faz assim, né? Mas a gente não faz, não. Então, você vê a pessoa toda espiritual, coisa linda de se ver. Só que a hora que ela sai da porta para fora, a conta não bate. Estão me entendendo? A conta não bate com as palavras, a conta não bate com as ações. O Eduardo falou domingo a respeito dele dizer assim, tem crente que é carne de pescoço. Falei, Jesus, toma conta desse carne de pescoço, né? E que tem pessoas que quando tem um mutirão lá na chácara, ele pagaria até R$50 para essa pessoa não estar lá. E eu fiquei matutando nisso, né? Que eu sou igual vaca. Eu fico mastigando tudo aquilo que eu ouvi, tudo aquilo que eu vi, e tudo aquilo que eu pensei. E eu fiquei matutando nisso. E dentro dessa matemática que, para mim, muitas vezes não bate, eu olhei e vi assim, nossa, Deus, tem muito carne de pescoço. E é tão interessante que ontem, na reunião do discipulado, eu ouvi algo que eu falei, nossa, Deus, de novo, a conta não bate. Por quê? Porque no meio dos adolescentes, sem citar nomes e sem acusar e sem condenar, só como exemplo, para que nós possamos entender. No meio dos adolescentes, vem aqui, louva, adora a Deus, uma bênção, louvado seja Deus pelos adolescentes. Aí sai e fala, seu burro, é porque você é isso, porque você é aquilo. Como assim? A conta não bate. Nós precisamos voltar à essência em Deus. Nós precisamos, e essa essência é menos de mim e mais de Deus. Quando a gente tem uma responsabilidade em trazer uma palavra, lá em casa eu falo assim, a gente é meio como médico, né? A gente precisa ver qual é a necessidade da igreja. Qual é a necessidade da igreja? Eu via Jesus caminhando e ele via a necessidade de cada situação e ele vinha com a provisão, um ensino, um conselho, uma solução, uma cura, uma libertação. Em cada situação que ele presenciou, ele dava o remédio. Ele dava o remédio. E, sinceramente, queridos, eu comecei a observar. E vou te dizer uma coisa. Antes de olhar aqui, eu olhei para mim. Eu olhei para a minha pessoa. Por isso eu quero dizer que eu não estou aqui acusando absolutamente ninguém. Mas eu olhando para mim. Por quê? Porque eu sou igreja. Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. E quando eu percebi o quanto eu tinha menos de Deus e mais de mim mesma. Morando em Ouro Fino, fora da igreja, nesse sentido aqui, eu estava muito envolvida com muitas coisas e não eram as coisas de Deus. Eu estava muito envolvida com a nossa escola, eu estava muito envolvida com a nossa construção. Para quem constrói sabe como é difícil lidar com pedreiro, com custos. Então, eu estava muito envolvida com isso. E quando aprove a Deus, né,
o pastor Vilela aí na nossa casa e nos convidar a voltar, para ajudar o ministério. Nossa, eu senti uma alegria tão grande. Eu falei, Deus, o Senhor está me ressuscitando. Me ressuscitando. E eu falo com autoridade, porque eu estava vivendo isso. E quando eu cheguei e comecei a me deparar com todas as dificuldades ministeriais que estavam acontecendo, eu falei, Deus, a igreja voltou a viver naturalmente. A igreja deixou de ser espiritual. A igreja deixou, muitas vezes, né, eu lembro que muito no começo, a gente falava assim, pastor Vilela, eu estou com uma dor de cabeça, ele já vinha com aquela mãozona, né, punha a mão na cabeça, fala, em nome do Senhor Jesus, essa dor vai cessar agora, eu repreendo e ordeno cura. E com o passar do tempo, né, você chega em alguém e fala, puxa, eu estou com uma dor de cabeça, ele fala, pera ali que eu tenho uma dipirona aqui. Você viu que a conta não bate? Você percebe como que as pessoas vão se distanciando de uma espiritualidade que sem a qual nós seremos só nós mesmas. Nós não faremos diferença em lugar nenhum. Nem dentro da nossa casa nós seremos uma referência. Por que tantas lutas? Por que tantas dificuldades? E eu estou falando para que você, assim como eu, olhe no seu espelho. Não é no espelho alheio. Por quê? Porque muitas vezes Deus está aqui usando quem Ele quiser, citando a palavra, instruindo na palavra. E quando nós nos encontramos com alguém lá fora, eu falo, meu Deus, cadê a palavra? Se perdeu no meio do caminho. Se perdeu no meio do caminho, por quê? Lembra da história do pastor Vilela, quem é mais velho aqui sabe, né? Que ele usava muito a pasta de dente, né? O creme dental. Quando aperta, o que sai de dentro? Creme dental, concorda? E se apertar um cristão, o que deve sair dele? Aí sai eu. E o nosso eu, queridos, não está alinhado com a vontade de Deus, porque é uma grande luta da nossa alma e do nosso corpo contra o Espírito. E nós precisamos acordar para isso. E quando Thalita usou esse verso, né? Até quando vamos dormir? Até quando vamos ficar patinando? Até quando iremos trazer os mesmos problemas à tona? As mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas? Queridos, em nome do Senhor Jesus, é um tempo novo que Deus quer derramar, não tenha dúvida, porque graças a Deus eu estou recebendo deste novo, desse tempo de começar de novo, mas vamos começar a fazer certo? Vamos começar a andar segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Quantas vezes, né, nos acampamentos antigos, aos anos atrás, vamos para o acampamento, nossa, era uma festa, nosso carro ia até aqui, ó, quase saindo um pela culatra, de tanta gente que punha dentro de um Corsinha, né, e dos carros pequenos que a gente sempre teve, graças a Deus pelo carro. Então, não tem mais essa alegria. Vamos, Nete, a Nete, vamos para o acampamento. Ela chegava em mim e falava assim, eu quero ir. Falei, você quer ir? Então você vai. E hoje se perdeu esse querer. Eu quero ir, eu quero estar. Vai ter acampamento, eu vou com alegria. Vai ter o encontro de casais, eu vou com alegria. Precisa disso. E por que não tem? Porque a conta não bate. Por que a conta não bate, querido? Se eu estou cheia de Deus, eu tenho prazer nas coisas dEle. Eu tenho prazer. Se eu não tenho, consulta, olhe no seu espelho. Se você perdeu esse prazer em ser, em fazer, em estar, em agradar a Deus, a sua conta não está batendo. E é muito triste, porque eu já perdi minhas contas, mas eu não tenho certeza. Você lembra, filha? Eu acho que eu tenho 27 anos de convertida. Acho que é por aí. 27, acho que é 27. Quantas coisas aconteceram nesse tempo todo. Agora mesmo eu troquei uma ideia com a Nete, e ela compartilhou algumas dificuldades. Eu falei, sabe, minha irmã, a Bíblia diz assim, que aquele que perseverar até o fim,
Aquele que perseverar até o fim. Foi até agora, irmão, vai até o fim, em nome de Jesus. Mas eu só vou conseguir ir até o fim se eu olhar para Cristo, se eu olhar para a fórmula que vai me ajudar a resolver, a superar as dificuldades e os problemas que acontecem na tua vida, na minha vida, de todo mundo. Então eu quero compartilhar com você, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, do 1 ao 11. Do 1 ao 11. Amém? Pôs aqui? Ok. 1 a 11, diz assim, para remir o tempo, tá bom? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo Espírito. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus está, olha gente, se eu ficar um dia sem comer, eu já fico com uma fome, né? Como diz meu neto, o Gustavo, ele fala assim, vovó, estou com uma fome na barriga, né? E teria fome, é natural você ter a sua necessidade, é natural você ter a circunstância à tua volta, mas qual é a tua decisão? Jesus aqui, ele como Deus, ele poderia falar, pera lá que eu vou transformar essa canequinha aqui num pão e vou comer e vou matar minha fome. Porém, ele entendeu aquilo que o inimigo queria fazer na vida dele. E ele estava em sintonia com Deus. Ele estava em sintonia com Deus. E se eu e você, queridos, não estivermos em sintonia com Deus, nós vamos ser vencidos. O inimigo vai nos tentar e nós vamos errar, nós vamos pecar. Por isso a importância de mais de Deus e menos de nós. Como que nós vamos responder como Jesus aqui respondeu? Está escrito. Está escrito. Essa é a fórmula que vai levar você e a mim à vitória. É assim que eu e você vamos superar os problemas, as dificuldades. Não é xingando, não é se esbravejando, não é fazendo birrinha com o marido, ou com a sua família, ou com o pastor. Ah, se não for do jeito que eu quero, eu não vou. Ah, eu vou para o encontro, eu vou para o evento, mas eu não gosto desse prato. Eu não gosto daquilo. Jesus estava morrendo de fome, ele tinha uma necessidade naquele momento, como homem, porque nesse momento aqui ele estava como homem. E ele tinha uma necessidade. E ele não respondeu segundo a necessidade da carne dele. Ele respondeu segundo a verdade do Pai. Ele estava cheio da vontade do Pai. Por isso, a hora que ele foi apertado, ele declarou aquilo que está escrito. A palavra de Deus. E quando alguém provoca a você, como você responde? Pensa, puxa na tua memória. Sabe por quê, queridos? Essa semana aqui, faz dias que eu estou meditando nisso tudo. E essa semana eu fui tentada a semana inteira. A semana inteira, por pouco e por muito. E sabe de uma coisa? Eu não fui aprovada em todas. Eu não fui aprovada em todas. No momento que eu não fui aprovada, eu olhava para Deus e falei, pisei na bola de novo. Se eu não vigiar, se eu não prestar atenção, se eu não estiver antenado com as coisas de Deus, eu vou continuar errando, queridos. E como é que eu e você seremos lá fora? Porque aqui dentro é a coisa mais gostosa e mais fácil que tem. Mas lá fora, lá na sua casa, com seus pais, o seu pai pede para fazer alguma coisa, sua mãe pede para fazer alguma coisa, seu esposo pede para fazer alguma coisa, como é que você responde? Como é que você reage? Então, Jesus disse assim, está consumado, né? Qual que é a palavra que ele falou aí? Qual que é a resposta? Está consumado? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu vou viver da verdade. Eu não vou viver daquilo que eu acho, daquilo que eu quero. Eu vou viver da palavra. A palavra de Deus é que traz vida para o meu coração. É aquela que traz vida para o meu relacionamento com o meu esposo, com os meus filhos. Sem ela, queridas, nós só somos mulheres iguaizinhas às que estão lá no mundo. Qual é a diferença entre nós e elas, querido? É a vida de Deus
na minha vida. É ela refletindo, é a luz de Deus refletindo e iluminando, não só a mim, mas como as pessoas que estão à minha volta. Na sequência, Jesus diz assim no verso 5, então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito a te guardarem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha que interessante. Eu achei tão assim, é isso aí, tá? É isso aí. Satanás, ele colocou uma dúvida aqui. Se. Esse se gera incredulidade. Esse se gera um desconforto, uma insegurança. Sabe por quê? Se gera isso no teu coração, sabe por quê? É porque talvez ainda você não entendeu quem você é. Se eu sou filha, eu não vou duvidar daquilo que Deus disse, daquilo que Deus deixou escrito. Se eu sou filha, eu não vou ter medo de vencer as minhas adversidades pela palavra de Deus. Vai que eu não vou ser boba, ela me respondeu, eu vou responder à altura. Não, nós precisamos o tempo todo buscar aqui do bom tesouro do nosso coração uma boa palavra, uma resposta. Jesus, em tempo algum, ele quis defender as suas razões. Em tempo algum. E essa é a grande fórmula que vai me levar e vai levar você a superar as adversidades. Quando eu tiro do meu coração, daquilo que o Senhor já tem nos ensinado, uma boa resposta para toda circunstância, para toda situação que você vai enfrentar. Certeza de quem eu sou e de quem é Deus. Se eu sou filho, devo confiar no meu pai. É tão interessante, eu falava com a Carol lá, né? Nós precisamos ter experiências com o pai, não é? É tão interessante que quando eu era criança, somos eu e mais 3 irmãos. E os meus irmãos, meu pai viajava muito, e quando ele chegava, os meus irmãos falavam para mim assim, eles me chamavam de Zê. Ô Zê, pede lá para o pai. Pede lá para o pai, sabe por quê? Porque tudo que você pede, ele não nega. Porque eu era caçula, né? Então, tinha aquele dengo com o pai. E aí, muitas vezes eu falava para ela assim, olha, o pai não está bom hoje, não. Eu acho melhor não pedir. Meu pai, para quem conheceu, tinha aquele olhão azul, mas quando ele estava bravo, aqueles olhos ficavam verdes, que brilhava de longe. Só de eu olhar, eu falei, pode parar, sai de perto. Por quê? Porque eu conhecia ele. Eu sabia aquilo que ele gostava. Eu sabia aquilo que ele não gostava. Eu sabia a hora certa. E muitas vezes nós vamos diante de Deus com a maior cara de pau. Pedir algo que Deus não está de acordo. Nós estamos buscando a Deus, sabe por quê? Para gastar com os nossos deleites. Sabe, querido, não posso buscar, não posso pedir? Pode. Pode, só que quando nós observamos o nosso Deus, nós sabemos aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta. Nós precisamos aprender e ter experiências com este Deus. A Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 28, diz assim, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos quando nós não conhecemos a Deus. Nós erramos quando nós vamos responder segundo o nosso acho, segundo aquilo que nós aprendemos de geração em geração, e que é pior ainda, que aquilo que nós aprendemos no mundo. Então, quando nós olhamos para Deus e reconhecemos que nós não conhecemos, então nós precisamos buscar, nós precisamos conhecer. Alguma pessoa chegou em mim esses dias e disse para mim assim, olha, eu preciso de um conselho de Deus para essa situação. E ela compartilhou a situação. E ela disse assim, olha, eu já pensei, quer saber, eu vou pedir o divórcio, e aí a gente vai acabar com essa situação. Eu falei, então, você vai fazer do jeitinho que o diabo gosta.
O diabo vai aplaudir de pé essa tua decisão. Eu falei, filha, se você fizer isso, se você fizer diferente, se você fizer isso, segundo a palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ganhar o coração do seu marido. E Deus vai mudar a história. E Deus vai mudar. Aí, um dia ela foi lá em casa, nós conversamos. No outro dia, ela mandou uma mensagem para mim. Obrigado. Porque funcionou. Funcionou. Eu e meu esposo sentamos, nós conversamos e decidimos o que vamos fazer. Eu falei assim, você está vendo? Se você tomasse a decisão segundo o teu sentimento, com certeza, até no final do ano, você já estaria separada. E quem ganhava com isso? Só o inimigo da nossa alma. Então, nós precisamos conhecer de Deus. O terceiro ponto é no verso 8. Mateus 4, 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás, ele só daria porque é dele, concorda? A gente só dá aquilo que é nosso. Se ele diz que se Jesus se prostrasse, ele daria todos os reinos do mundo, é porque os reinos do mundo estão nas mãos de quem está? Do diabo, amém, queridos? E por que nós, muitas vezes, estamos sustentando esses reinos? Pastor, eu não. Você tem certeza? Sabe, queridos, esses dias, para minha surpresa, fazia tanto tempo que eu não ia no shopping center, gente. Lá em Orfeu não tem essas coisas. Então, eu falei, vou dar uma volta no shopping, vou ver o que está acontecendo, né, na moda, né? E aí, eu vi a maioria das vitrines todas de cor-de-rosa. E eu, assim, não entendendo nada, né? Eu falei, gente, por que está tudo cor-de-rosa, né? Meio abismada. E aí alguém falou assim, o Pedro, né? Ele falou assim, mãe, é por causa do filme da Barbie. Eu falei, O mundo acendeu a luz cor-de-rosa. Em todos os lugares que eu fui, tinha um negócio cor-de-rosa. Até os bichinhos de pelúcia. Até os calçados, tudo cor-de-rosa. E aí, onde é que estava o povo de Deus? Tudo assistindo o filme da Barbie. Você pode assistir um filme? Claro que pode. Mas eu estou querendo chamar a sua atenção o como que as coisas do mundo nos corrompem. Eu precisava ir assistir o filme da Barbie. Eu tinha que ir, por quê? Porque todo mundo está indo, mas como eu digo lá em casa, nós não somos do mundo. Então, é aí que eu falo que nós precisamos voltar à nossa essência. A nossa essência, perdeu-se isso. A gente se mistura com as coisas do mundo e sustenta esses reinos. Como que vocês estão sustentando? Você entrou no cinema de graça? Claro que não. A gente acaba sustentando. É como eu falo para o Pedro, adolescente, alertando, tantas coisas estão aí sendo ofertadas. Quando uma pessoa usuário de droga não está sustentando um reino? Claro que está. E nós, muitas vezes, estamos desavisados, andando na nossa naturalidade, nos esquecendo de quem nós somos. Nós somos de Cristo. Nós somos de Deus, nós somos chamados para fazer a diferença. Eu não fui chamada para fazer tudo aquilo que o mundo faz. Eu não tenho que fazer. Eu lembro do pastor Vilela, uns anos atrás, ele falava, ele sempre comentava sobre isso, dizendo assim, fui comprar uma calça, e chegou lá e eu falei, eu quero uma calça assim, assim, e o vendedor falou, não, senhor, essas coisas saíram de moda, essas coisas não tem mais. E ele disse assim, mas eu não ando na moda. Eu uso aquilo que eu gosto. Eu não tenho que andar na moda. Teve uma época atrás, não sei se você lembra, né? Que tinha aquelas calças horrorosas, né? Que fazia assim no chão e ia limpando, né? Ia limpando. Imensa, toda arrastando, toda rasgada. Isso é moda. Isso é moda. Não pode usar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não preciso, que nós não precisamos andar segundo o curso desse mundo, porque Jesus, nessa passagem, ele mostra justamente isso. Olha bem, atenta bem para essa passagem, veja as tentações que Jesus deixou escrito para eu e você aprender.
Aprender, quando eu olho para Jesus, Jesus é o meu mestre. É Ele que me ensina todas as coisas. E quando eu olho para isso, eu vejo as pessoas sendo corrompidas por causa da necessidade. Porque está com fome, a necessidade em se aparecer, a necessidade em ter. Quando Jesus responde aqui, gente, olha para o que está escrito aqui, ó. Então, no verso 10, então Jesus lhes ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele dará culto. Culto, gente, tem gente cultuando o corpo. Você viu aquelas fotos assim, ó? As academias da vida? Eu não tenho nada contra a academia, né? A gente de vez em quando precisa, né? Fazer uns exercícios para não enferrujar. Só que cultuar é só a Deus. E quantas pessoas no nosso meio, eu dou uma folheada assim, né? No Facebook, no Instagram, eu falo, meu Pai eterno, onde que o povo de Deus está parando? Sabe, tem uma passagem muito forte, muito pesada na Bíblia que diz assim, Senhor, Senhor, nós não expulsamos em Teu nome. Senhor, nós não fizemos isso, não fizemos aquilo. E Jesus dirá, diz a Bíblia, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. A gente lê, a gente ouve a leitura da palavra de Deus e não se olha. E muitas vezes, que é pior ainda, olha para o irmão que está do lado. E critica e condena. Sabe o sujo falando mal do mal lavado? É mais ou menos assim. E nós precisamos retirar isso. Sabe, quando eu cheguei aqui em Campinas, muitas coisas que eu ouvi, é assim, ó, eu acho A, eu acho B. Ah, eu acho A, eu acho B. Ah, não, o seu A não é legal. Ah, o meu B que é legal. É aquelas discussão de criança. De criança. Misericórdia, queridos, nós somos uma igreja que precisamos crescer. Crescer não é de altura e nem de largura. É crescer no conhecimento da verdade de Deus, daquilo que Deus nos chamou para fazer, porque enquanto nós ficamos distraídos com picuinhas, com diz que me disse, nós vamos perder a graça, a unção de Deus, queridos. Nós perdemos a nossa espiritualidade e nós perdemos a direção, do porquê nos reunimos aqui, do porquê somos de Cristo, do porquê oramos, do porquê lemos a palavra. Nós precisamos olhar para quem nós estamos cultuando. Será que eu estou cultuando quem? Tem gente cultuando Mamon. É o Deus do dinheiro. Por causa do dinheiro se perdeu na fé. Queridos, desperta em nome do Senhor Jesus. O dinheiro, querido, foi feito para nos servir e não para nós corrermos atrás. Tem pessoas se dando para correr atrás de dinheiro. Eu falo, gente, antigamente, quando me converti, eu nem me lembro qual é o salário do meu marido. Nós era ricos? Nunca foi. Financeiramente, não, nunca fomos. Porém, nada nos faltava. O nosso foco não era correr atrás do dinheiro, o nosso foco não era, porque eu preciso de um trabalho, eu preciso de 2 trabalhos, eu preciso de 3 trabalhos. Eu conheço gente que trabalha em 3 lugares. Como assim? Se perdeu no meio do caminho. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu tenho que andar nesse caminho. Esse caminho é a verdade, é a palavra de Deus. Muitos estão dentro da igreja perdidos, saíram desse caminho já há tempo, e eu creio em nome do Senhor Jesus que é hora da gente voltar. É hora da gente voltar à essência, de sermos adoradores em espírito e em verdade. E em verdade, na palavra de Deus, queridos. Que adianta eu ouvir uma palavra, no caso de hoje, está escrito, essa é a fórmula, querido. Está escrito, essa é a fórmula de Deus que vai levar a minha e a você, a minha família e a tua família, à vitória, a resolver as dificuldades, os problemas, a superar as fraquezas uns dos outros, porque todos nós temos as nossas fraquezas. Pare de olhar para o teu vizinho, pare de olhar para as pessoas procurando defeito. Olhe-se no seu espelho, em nome de Jesus, queridos. Sabe,
Muitas vezes nós nos perdemos na caminhada e nós precisamos identificar, e nós precisamos, no mínimo, sermos humildes e de reconhecer, fala, cara, pisei na bola, fiz tudo errado. Domingo a gente estava no shopping, encontrei um monte de gente lá, né, Nil? Nos cafezinhos, nos papos da vida lá, né? E antes até, não, naquele momento que a gente estava lá, não sei se você observou, Nil, passou uma cadeirante. Não sei se você observou, triste, a cara da tristeza. Aquilo me incomodou, e eu estava conversando com o Celcinho, com o Luiz, aquilo me incomodou, e eu comecei a procurar ela com os olhos. Passou. Aí nós descemos, fomos ver umas coisas, lá embaixo, estávamos lá embaixo, no piso de baixo, olha lá a mulher de novo. Ah, uma moça, sei lá, deve ter uns 30 anos, olha a moça lá de novo. E eu não fui dar um abraço nela. Aquilo me incomodou de uma tal forma. Cheguei em casa, eu fiquei com a cabecinha baixa. Eu falei, Jesus, me perdoa. Eu estava tão, assim, aproveitando aquele momento entre eu, o Luiz e o Pedro, que eu valorizei mais isso do que eu ir lá dar um abraço naquela mulher que estava estampado que precisava de receber. E isso tudo eu estou dizendo, para minha vergonha, claro, também, para minha vergonha. Porém, eu estou dizendo tudo isso, sabe para quê? Por quê? Para vocês perceberem que nós somos iguais. Que não há diferença entre nós. Nós somos tentados todos os dias, das mesmas maneiras, das mesmas formas. E nós precisamos estar atentos como igreja, como corpo. Como corpo, porque quando eu erro, o corpo sofre. Quando eu acerto, o corpo se alegra, mas quando eu erro, o corpo também chora. O corpo sofre. Por isso nós precisamos voltar à essência da adoração, precisamos voltar a sermos pessoas espirituais, antes de falar, antes de decidir, antes de protestar por alguma coisa. Vamos olhar para a palavra de Deus. Será que eu devo? Tem muitas pessoas que estão perdendo uma boa oportunidade de ficar com a boca fechada. Infelizmente. Falam besteira. Falam aquilo que é de si mesmo. E nós, em Cristo, nós precisamos voltar e lembrar de tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, amém? Está escrito, o Senhor teu Deus adorará e só a Ele dará culto. Culto somente a Ele. O falso Deus é tudo aquilo que induz uma pessoa a afastar-se do seu dever de lealdade, amor e serviço a Deus. Vou repetir. Falso Deus é tudo aquilo que induz uma pessoa a afastar-se do seu dever de lealdade, amor e serviço a Deus. Eu espero em nome do Senhor Jesus, como está escrito na passagem que nós usamos para a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem. Nós precisamos nos examinar. E se você, nessa noite, uma vírgula, um detalhe, porque meu horário já acabou, uma vírgula, um detalhe que possa ter despertado em você a necessidade de despertar, de se examinar e de falar, puxa vida, verdade, eu deixei a espiritualidade e voltei a ser uma pessoa comum, uma pessoa natural, reajo como antigamente, falo como antigamente e voltei às práticas de antigamente. Ah, pecado, pecadão. Não, não é pecado. São práticas, querida, que te levam, que te afastam de Deus. Não é, a pastora pecou. Não é uma questão de pecado, é uma questão de eu ter a consciência de que eu preciso observar aquilo que a minha vida está refletindo para as pessoas que estão à minha volta. Se você se identificou, se você tem algum detalhe, se você percebe que precisa voltar à essência em Deus na tua vida, eu queria te convidar a vir aqui na frente para a gente orar junto. Amém, queridas? Ou será que aqui dentro de muitas mulheres, só eu reconheço que
por um tempo, por um breve tempo, eu me afastei da espiritualidade, não deixei de ser cristã, não deixei de declarar a minha fé em Deus, no Senhor Jesus, mas deixei a naturalidade tomar o espaço da espiritualidade na minha vida. Amém, queridos? Quero convidar que você fique de pé em nome de Jesus, que se você se identifica com isso, com essa palavra, com esse alerta de Deus, que você venha aqui compartilhar comigo. Deus, o Senhor conhece o nosso coração. Não há mentira, Deus, no nosso coração. O nosso firme desejo, Pai, é te agradar. O nosso firme desejo, Deus, é estar na Tua presença. É quando formos apertados, como fomos tentados, Deus, a nossa resposta está escrito. Porque o está escrito, Senhor, fecha a questão. O está escrito acaba, ó Deus, com toda a tentação e nos faz seguir em frente. Senhor da glória, olha, papai, para o nosso coração. Olha, Senhor amado, para as nossas palavras, para as nossas decisões. Ó Deus da glória, olha, Senhor amado, para este momento, Pai, aonde cada um de nós reconhece, Senhor, nós precisamos voltar à essência, Senhor amado, de tudo quanto formos fazer. Perguntar ao nosso Senhor, Senhor, e aí, o que fazemos? O que falamos? Deus da glória. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, porque a cada dia o Senhor nos dá uma nova oportunidade. Podemos recomeçar. Louvado seja Deus. Podemos sim, Senhor amado, olhar para o Senhor e encontrarmos a graça, a misericórdia e o teu perdão. Deus, eu oro, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus, te pedindo, Pai, que o Senhor derrame da tua unção, que o Senhor capacite as minhas irmãs, Pai, que o Senhor as perdoe, assim como o Senhor tem perdoado a minha pessoa, Deus. Que o Senhor perdoe, Senhor, cada um de nós que hoje reconhece, Papai amado, que voltou a sermos pessoas naturais, querido Deus. Senhor amado, Espírito Santo de Deus, sopra nesta noite. Senhor, derrama dessa unção, capacita, meu Pai, cada irmã, Senhor amado, a voltar à essência, Senhor, da adoração. Sim, Senhor, meu Pai, chega de carnalidade, chega de eu acho. Senhor, que haja um está escrito no nosso coração.